Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o relacionamento dos pais com os filhos adolescentes. Então, vou partir aqui de um ensino do apóstolo Paulo, que ele fala aqui em Efésios 6, 1, 2, 3 e 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A admoestação aqui é conselho, né? Então aqui a orientação de Paulo para os pais e para os filhos, na relação pai e filho, filho e pai. Então, em termos agora aqui de adolescentes, a gente vai se deparando com as atitudes normais da criança que já cresceu um pouco e já está entendendo muita coisa e já vai tendo noção do que ela quer, do que ela gosta, das possibilidades. E aí ela já vai aprender, já vai criando força de vontade, a autonomia já tá ali, no sentido de ele já tá sabendo o que deve, o que não deve, o que é melhor, o que não é. Se ele receber uma educação firme, amorosa e firme ao longo aí da infância, então ele vai chegar ali na pré-adolescência, adolescência, já com uma personalidade formada, no sentido, né, até ali, né, lógico que ele vai se formando ainda na adolescência, toda uma formação da própria identidade, mas ele já vai ter as bases. E aí sim vai demandar da família uma atitude muito bem dosada na questão da disciplina, porque eles já têm uma percepção daquilo que é adequado, o que não é. Eles têm uma dificuldade de olhar com os nossos olhos. Então, quando eles entram na fase ali da 13, 14 anos, eles ainda estão bem infantis, bem imaturos e despreparados, certo? No sentido de que a gente começa, os pais já começam a ter uma expectativa mais elevada em relação à atitude deles, ao comportamento deles. Porém, eles ainda estão, na verdade, eles estão chegando, vamos dizer assim, da infância. Se nós formos pensar bem, na verdade, eles são crianças que cresceram fisicamente, aprenderam a perceber o mundo e já tem um poder de análise, já tem um pensamento crítico, porém eles estão chegando da infância. E a família em geral, os pais em geral, vão começando a forçar um pouco mais a barra no sentido da cobrança de atitudes, certo? Então, quando a gente lê aqui em Efésios, né? Então, é um ensinamento que a gente precisa sempre passar para os nossos filhos, que obedecer, que atender às orientações dos pais é justo, né? E que eles precisam honrar seus pais, sempre. Honrar.
A honra vem muito naquela ideia do respeito que vai demonstrar, certo? Então, eles não só têm aquele sentimento de respeito, como eles vão sempre demonstrar nos atos, nas atitudes, nas ações e nas reações. E isso precisa ser ensinado para os filhos, que eles precisam honrar os pais e cobrado, como eu já disse, a correção ela vem com a cobrança. A gente não pode simplesmente passar um conceito para uma criança, para um adolescente e simplesmente deixar eles à vontade. É passar o conceito e cobrar, né? E ficar ali trabalhando em cima da mudança de comportamento. Então, essa questão do honrar os pais precisa ser ensinado para eles. E que é um mandamento com promessa, né? Porque aquele que honra os pais, ele vai bem na vida. Ele tem longa vida sobre a terra, uma promessa de Deus, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Olha que interessante a questão aí da bênção de Deus, que está sobre aquele que honra seus pais. É muito poderoso isso. Saber que quando nós honramos nossos pais, quando nós o respeitamos, a bênção do Senhor está sobre nós. E Ele vai Ele vai preparar para que a gente tenha uma vida legal, né? Para que te vá bem e sejas de longa vida. Então é o que se conhece de mandamento com promessa. Então é uma coisa que precisa ser ensinada para os nossos filhos e cobrada. Não simplesmente passar um conceito sem que a gente observe para ver se está sendo, se foi entendido e se isso está sendo começando a fazer parte do comportamento deles. Muito bem. Agora, tem esse versículo 4, né, que aqui se aplica tanto a pais de crianças pequenas como a pais de adolescentes. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e nos conselhos do Senhor. Então, não provoqueis vossos filhos a ira. A gente precisa observar bem, porque é um conselho dado aos pais. A gente vê muita orientação aqui para os filhos. Mas aqui é muito claro, muito, muito didático essa orientação de Paulo. Provocar nossos filhos a ira, o que significa será, né? Como é que eu posso entender e distinguir minhas atitudes de forma que eu perceba quando eu estou sendo provocativo, estou levando o meu filho, minha filha, a ira, estou provocando a ira e quando eu estou agindo da forma que eu preciso agir. Então é aí algo que a gente precisa pensar, analisar nossas atitudes, nossas intervenções com as nossas crianças, para que a gente não os esteja provocando a ira, e ver aí como é que está sendo a minha forma de corrigi-los. Então, em termos dos adolescentes, é uma coisa que a gente sempre nos textos e livros, né, sobre psicologia do adolescente, a gente sempre observa justamente a questão do equilíbrio, certo? Do equilíbrio daquilo que a gente fala com eles, exige deles
cobra deles, e para que a gente não pegue pesado, no sentido de estar o tempo todo chamando a atenção e dando bronca, por exemplo, né? É uma coisa que os pais de adolescentes e pais de filhos também, né? Pequenos, precisam prestar atenção para não estarem sendo criando situações de ira desnecessárias. E prestar bem atenção no quando é necessário realmente uma repreensão, uma chamada de atenção, e quando não é. Então é uma coisa que a gente precisa sempre se avaliar. Será que eu fiz certo? Certo? Sempre olhar e analisar, né? Para que, pensa, eu não gaste energias desnecessariamente dando bronca em momentos que poderiam ser poderia ser apenas uma palavra, né? Olha, isso aí não foi legal, espero que isso não volte a acontecer. E já era. Ao invés de se prolongar e falar e virar aquela conversa longa, desgastante, isso é provocar o filho a ira, certo? No sentido de que não é desnecessário a repreensão em alguns momentos de uma forma mais intensa. Ela pode ser em alguns momentos, no particular, mais intensa, mais forte, mais contundente, mas no geral, num passeio, diante de alguma atitude que eles tomaram, que não foi legal, ser mais breve, vamos dizer assim, sem se prolongar. E depois, em casa, se quiser conversar sobre o assunto, falar, olha, aquilo que aconteceu ali e tal, isso, daí explica, daí entra no mérito da questão e ouve, certo? Ouve o filho. Eles precisam ser ouvidos, é uma coisa que na minha época não existia, a gente não tinha chance nenhuma de se colocar. Nossos pais eram categóricos. Na minha casa, é a minha mãe que trabalhava em cima da educação, do ensino pra gente, e a gente não tinha chance de perguntar nada, de questionar nada, de falar por quê. Mas por que eu preciso fazer isso? Mas por que eu não posso fazer aquilo? Certo? Então, é interessante. Por exemplo, a minha educação foi muito rígida, no sentido assim de a minha mãe falar as coisas e não explicar. Não explicava. Simplesmente falava, não faça isso, certo? E a gente não podia perguntar, mas por que eu não posso fazer? Então, por exemplo, a gente ia fazer uma visita eu lembro uma vez que a gente foi fazer uma visita para uma prima minha, que ela era casada, tal, né? Aí ela colocou aquela mesa maravilhosa com todos os tipos de comes e bebes mais deliciosos, né? E eu, uma criança ali, vamos dizer que eu tinha uns 8 anos, por aí. Aí, aquele pudim mais lindo, né? Aí minha mãe me serviu, não me lembro agora direito se
eu comi um pedaço de bolo, acho que tinha pão caseiro, tinha pudim, certo? E eu lembro que acho que eu comi um pedaço de bolo e um pedaço de pudim, aí eu queria mais, né? Aí minha mãe fez uma cara feia assim, ó. Tipo, chega, né? Mas depois ela podia me explicar, né? Ela podia chegar. E outra, a gente não tinha chance de perguntar depois, a gente simplesmente se sentia é, ali tolhido, certo? Cortado. E a gente não tinha direito de depois falar, mãe, mas por que eu não pude comer mais um pedaço de pudim, né? No meu tempo a gente não podia questionar, não. A gente simplesmente obedecia e já era. Né? Hoje a gente já sabe, a gente vive numa sociedade mais democrática, em que as pessoas se colocam, as crianças têm a liberdade de falarem, e é justo que elas falem, que elas perguntem do porquê não, do porquê você não deixou, etc e tal, né? Inclusive, até tem aquela frase que o pessoal fala, né? Porque você não é todo mundo. Mas mãe, todo mundo faz, mas você não é todo mundo, né? Ou então, mas por que, mãe? Por que não? Certo? Então, não é bem assim, né? A gente tem que dar uma razão. Os adolescentes, eles aceitam bem, são bem receptivos em ouvir coisas coerentes, que façam sentido. Então, a correção no adolescente, ela é diferente da correção da criança, apesar de que ambas têm que ser com muito cuidado, com muita... porque a gente está lidando com um serzinho humano ali pequeno, e o adolescente é sensível, ele tem uma personalidade, uma pessoa ali interior que ainda não se encaixou no mundo, vamos dizer assim. Aí os pais precisam dosar muito bem a firmeza, né? Entre a firmeza, a força, a rigidez e a leveza, a tolerância, a empatia, a doçura, para não sermos duros com eles, desnecessariamente. E, na verdade, eu acredito que essa coisa de ser duro não é saudável. Ela para mim, ser duro é ser impiedoso, é ser cruel, né? É uma ausência de amor. Então, ser firme, ser rígido, ser objetivo, com o amor, vai dar um equilíbrio, vai dar uma dosagem. E há uma tendência, querendo ou não, né? E é uma coisa que eu sempre li muito na psicologia do adolescente, inclusive palestras sobre educação de filhos. Essa questão do saber dosar. Não é fácil a gente conseguir administrar isso daí, porque os adolescentes, eles ainda não têm muita noção do que é legal, do que não é, do quando eles estão agradando ou de quando eles estão incomodando. Então, eles exageram, extrapolam nas brincadeiras ou nas bobeiras. E você vê aquele tamanhão de criança que não é mais criança, mas que na verdade é uma criança, ainda é uma criança que está chegando da infância,
Então, é necessário haver essa tolerância, essa leveza, para não perder a conexão com eles, porque eles têm uma tendência de se afastarem, eles têm uma tendência de se fecharem, e se a gente se torna assim, esse adulto repreende, que por tudo e por nada é um corretivo, é uma bronca, né, tá sempre ralhando, eles acabam, o ouvido, como é que fala? Você acaba neutralizando o que falam, porque você ouve tanto, ouve tanto, ouve tanto aquela voz e aquelas atitudes e aquelas repreensões, que quando você ouve a voz da mãe, você desliga, né? Então, isso acontece com todos os adolescentes, né? Inclusive, eu lembro quando eu era adolescente, nossa, eu ouvia minha mãe, eu não sabia o que ela estava falando, porque eu ia lá para a lua, lá vem a minha mãe me massacrando de novo, né? Minha mãe buzinando no meu ouvido. E é assim que a gente sente quando a gente é adolescente, esse adulto que vem de cima para baixo e vem falando e vem dando sermão e dando bronca e blá blá blá. Então não é fácil a gente manter a conexão com eles e ao mesmo tempo ser esse educador que explica, que ensina, ou que fala não, ou que fala sim. E aí, muitas vezes, eles vão encarar a gente, vão insistir, certo? Então, eu lembro as minhas filhas, quando eram adolescentes, que em muitos momentos, eu evitava o contato visual, porque elas vinham assim, olhando pra gente, mas deixa, mãe, por favor. Ai, olhando assim pra gente, daí eu olhava pra lá, desviava o olhar, saía de perto, porque se eu ficasse ali, eu não ia conseguir falar, manter minha decisão, que eu sabia que era o certo. Então, eles vão criando cada vez mais força para manipular as situações e para tentarem fazer o que eles querem. E aí entra esse equilíbrio para os pais não serem esses pais provocadores da ira. Esses pais que vão criando uma dor na alma do filho. E não precisa. A correção precisa ser feita com sabedoria e a gente precisa sempre estar analisando, autoavaliando para ver até que ponto a gente está acertando e o que é que a gente precisa rever, certo? E aí a gente vai falando um pouco mais sobre a correção, a educação dos filhos na adolescência, tá bom? Aí se vocês quiserem mandar perguntas, questionarem coisas que não estão entendendo ou tem alguma outra ideia, né? Falem, postem no chat, deem as suas opiniões e participem. É muito legal, tá? Então a gente se vê no próximo.